Oi, gente, a gente vai falar um pouquinho agora de Conjuração Baiana, tá? Dando continuidade aos movimentos separatistas. De cara, logo eu já vou falar. Movimentos separatistas. Eles queriam separar os estados do Brasil, tá bom, pessoal? Na Inconfidência Mineira, que a gente estudou agora há pouco, eles queriam separar Minas Gerais do Brasil. E na Conjuração Baiana, eles queriam separar a Bahia do Brasil. Tá? Então a gente vai ver aqui os motivos da conjuração baiana, as causas e as consequências. O objetivo da conjuração era ter uma Bahia com mais liberdade econômica, social e política, tá? Essa foi a principal motivação dos revoltosos, pessoal. Quando a gente fala em liberdade, a gente já logo pensa no iluminismo. E tá certo pensar no iluminismo. Por quê? As duas inconfidências que nós estudamos, elas são baseadas nos pensamentos iluministas trazidos para a época, né, trazidos para o Brasil na época, e também são baseadas na Revolução Francesa, que está acontecendo lá na França, enquanto aqui no Brasil eles estão tentando tomar esse processo de independência. Tá? Então vai acontecer aí durante a Revolução Francesa aqui no Brasil, lá na França, e aqui no Brasil também é na mesma época, tá? Final do século XVII, XVIII, mais ou menos. As principais causas para esses revoltosos irem à luta, basicamente, né? Primeiramente, a mudança da capital. Quando os portugueses chegam ao Brasil, eles instauram a capital brasileira, né, a capital da colônia, em Salvador, né, que atualmente é a capital da Bahia. Então, a princípio, Salvador se torna a capital brasileira, né, porque exportava muita cana-de-açúcar, enfim, vai ser uma das causas essa mudança da capital. A gente vai entender um pouquinho mais sobre isso. E as altas taxas de impostos que eram cobradas pela coroa portuguesa, tá? O que eles queriam, gente? Eles queriam a abertura dos portos. Por quê? Nessa época, a Bahia, né, a colônia portuguesa, a colônia do Brasil, né, a colônia portuguesa aqui, que é o Brasil atualmente, ela comercializava somente com Portugal. Então, eles vão querer, né, os baianos querem essa abertura dos portos para eles conseguirem comercializar com outros países, como a Inglaterra, a França, os Estados Unidos, até mesmo países vizinhos, como a Argentina, o Paraguai, enfim, né, os conjurados baianos eles tinham essa característica, eles queriam isso, tá? Então por isso que muitos comerciantes baianos, né, apoiavam a conjuração, tá? No começo, a conjuração baiana ela é que nem a Inconfidência Mineira. Ela vai começar ali com grupos secretos de pessoas se reunindo, tá? O que eles queriam também, professor? Eles queriam a abolição da escravidão, diferente da Inconfidência Mineira. Por quê? A Inconfidência Mineira ela era anti-abolicionista, não sei se vocês lembram. Já a Conjuração Baiana ela vai ser a favor de abolir a escravidão. A gente tem, né, como representantes da Conjuração Baiana, líderes negros e mulatos, né, que eram simpatizantes da causa, e eles queriam, né, o fim da escravidão, eles queriam abolir a escravidão. Eram ex-escravos, escravos libertos, enfim, escravos fugitivos também. Enfim, eles estavam ali querendo abolir a escravidão. Então, esse também era um dos grandes motivos para realizar essa independência aí da Bahia do Brasil, tá? Os impostos, gente, agora eu vou falar da mudança da capital. Quando a capital de Salvador muda e agora a nova capital é o Rio de Janeiro, por que mudou de Salvador para o Rio de Janeiro? Porque aonde foi encontrado o ouro? Nas Minas Gerais, né? E Salvador fica no Nordeste, que é muito longe do Sudeste, que é onde está as minas de ouro. Então, a capital do Brasil ela passa a ser o Rio de Janeiro, que fica próximo a Minas Gerais e tem as qualidades climáticas, né, parecidas com as de Portugal. Então, eles vêm para o Rio de Janeiro, se torna a nova capital do Brasil. E aí, o que acontece? Os impostos eles começam a ser altos porque a coroa portuguesa ela tem que manter, né, a capital limpa, a capital iluminada, com prédios bonitos, com casas bonitas. Então,
as altas taxas de impostos que são aumentadas lá na Bahia, elas não são para poder eles fazerem uma reforma na cidade baiana, elas são para eles poder manter a capital carioca, né? A capital do Rio de Janeiro limpa, bonita, enfim. Por isso que os revoltosos também ficam bastante bravos, querendo essa revolta ali de forma mais rápida, tá bom? A gente tem a independência, né? Assim como eu falei lá no começo, a principal característica da Conjuração Baiana e da Inconfidência Mineira é querer a independência do Brasil. Na verdade, eu falei uma coisa errada. Eles não queriam a independência do Brasil. Eles queriam a independência da Bahia do Brasil. Enfim, eles queriam que a Bahia se separasse do Brasil e virasse um estado independente. Assim como a Inconfidência Mineira queria que Minas Gerais se separasse do Brasil e Minas fosse um estado independente, né? Como se fosse um país ali, um estado independente do Brasil. Era essa separação que eles queriam. Tá bom, pessoal? E, por fim, né, o que leva ao fim a Conjuração Baiana, ela dura menos tempo, né, ela tem um menor tempo de duração, mas, enfim, os principais líderes da Conjuração é Lucas Dantas, Manuel Faustino, Luiz Gonzaga e João de Deus. Esses quatro homens, eles se reuniam, né, chamavam os simpatizantes para a causa, e no dia 12 de agosto de 1798, foi praticamente assim, eles se entregaram de bandeja para a coroa portuguesa, porque eles não sabiam que estava tendo esses movimentos. E ao invés deles fazerem um movimento mais silencioso, assim como foi o da Inconfidência, né, apesar deles terem da Confidência Mineira, apesar deles serem traídos, a Conjuração Baiana eles não vão ser traídos, tá? Mas o que vai acontecer? Os líderes eles entregam panfletos em Salvador. Salvador vira assim uma chuva de papel. Amanhece com bastante panfleto colado nas igrejas, colado nas casas, enfim, que os líderes espalharam, né? E estava escrito o que nessa o que estava escrito nesses panfletos, tá? Um trechinho é: Animai-vos, povo baianense, que está para chegar o tempo feliz das nossas vidas, o tempo em que seremos todos irmãos, tempo em que seremos todos iguais. Nesse trechinho a gente vê termos, né, do iluminismo. Ó, o tempo em que seremos todos irmãos, fala o quê? Da fraternidade. Tempo em que seremos todos iguais, fala da igualdade, né? Liberdade, igualdade e fraternidade, né? O principal motivo ali do iluminismo e é citado nesses panfletos que foram jogados por Salvador. E aí, quando esses panfletos são exibidos em Salvador, a coroa portuguesa, ela mais que depressa, né, chama os militares presentes do batalhão para poder reprimir essas pessoas, esses líderes e os simpatizantes, tá bom? Eles tentam lutar, tá? Os conjurados, eles tentam lutar e tudo mais, mas acabam perdendo essa luta. Enfim, a gente fala que, né, a gente pensa que foi um erro essa questão dos panfletos. Às vezes, até se eles tivessem estudado um pouco mais sobre como eles iriam fazer essa revolução, talvez a Bahia tinha se tornado um estado independente. Mas, né, com essa entrega desses panfletos, a coroa portuguesa, reprime brutalmente os conjurados. Gente, vamos ver uma característica diferente que acontece na Inconfidência Mineira. Vocês lembram que na Inconfidência Mineira, os 12 inconfidentes foram presos, mas somente o Tiradentes que sofreu a punição e ficou de exemplo? Mas é porque era um movimento elitista. Tinham pessoas na Inconfidência Mineira que eram governadores, padres, donos de fazenda, né? Pessoas portugueses que moravam no Brasil, enfim. Na Conjuração Baiana, como era um movimento de caráter popular, negros, escravizados, filho, neto de escravo, comerciantes, pessoas populares, era um movimento popular, a coroa portuguesa não tem dó, não tem piedade nenhuma, tá? Ela manda matar os líderes, tá?
os simpatizantes, eles vão presos ou eles vão ser exilados, tá? Exilados é quando eles são tirados do país e são mandados para um outro local. Então, assim que tem o fim a Conjuração Baiana, tá? Nenhum dos dois movimentos teve um fim feliz, né? Os dois foram descobertos, tanto a Inconfidência Mineira foi traída, né? Como a Conjuração Baiana, a coroa portuguesa agiu antes que eles agissem. E basicamente foi isso. Não sei se deu para vocês entenderem, mas espero que sim. Se ficou alguma dúvida, pode vir no meu privado até quinta-feira, né? Porque a nossa prova é sexta. E é isso. Se tiver alguma dúvida também pode assistir videoaula, outro tipo de videoaula. Essa é a minha primeira. Então, se vocês gostarem, depois vocês me falam. E é isso, galera. Beijo e boa prova para vocês.